Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Que bom que podemos estar unidos de novo no Espírito e na verdade para ouvir a palavra de Deus. Hoje de manhã eu gostaria de falar um pouco sobre a indiferença. Eu não sei se você já passou um momento que as pessoas te negaram, parecendo que você nem estava aqui, te passaram sem dar noção que você estava presente. E como isto faz mal para a gente, como isto machuca a gente, como as pessoas pensam, às vezes, que te tratam e fazem de conta que você não existe. A indiferença, ela é um pecado grande nos olhos de Deus. E um pecado que não é novo. Ela já existiu desde que o homem foi criado. O que quer dizer indiferença? A indiferença é fazer pouco caso de uma situação ou dos atos de uma pessoa. Fazer pouco caso, eu estou nem aí, de uma pessoa ou de uma situação que uma pessoa está. Uma pessoa indiferente é aquele que age com indiferença, ou seja, que não se envolve nas situações, seja por não ser do seu interesse e por não ter consideração pelos assuntos em questão. Eu posso dizer sim, é uma pessoa que é indiferente, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que pensa em si, é uma pessoa que não tem olhar para os outros em redor dele. No âmbito emocional, as pessoas indiferentes são insensíveis ou são apáticos quando a pessoa se apresenta totalmente desinteressado por um assunto ou por alguém, não demonstrando qualquer sinal de empatia ou de outro tipo de sentimento. Eles não mostram sentimentos. Eles não mostram que eles te gostam ou não gostam. Eles estão, em palavras mais simples, nem aqui. Esta indiferença, ela é um sinal no fim dos tempos. Apesar que eu creio que ela já existia muito antes, e nós vamos ver isto. Mas Jesus, ele fala que este sinal de indiferença, ela faz parte do fim do tempo. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé e de Ló. E logo quando a gente fala sobre Noé e fala sobre Ló, a gente pensa nos pecados. Os pecados sexuais, os pecados de não respeitar as leis naturais de Deus, mas a gente às vezes não pensa naquilo que Jesus queria mostrar nesta situação de Noé e de Ló. Em Mateus 24, 37, nós lemos: a vinda do homem, do Filho do Homem, será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Meus irmãos, o que está escrito aqui? Tinha lá no tempo de Noé um pregador. Ele pregava
ele falava da justiça de Deus. Ele anunciava que Deus ia castigar este mundo. Ele ia terminar com este mundo. Mas as pessoas estavam nem aí. As pessoas estavam indiferentes. Eles continuavam em fazer aquilo que ele estava fazendo. Comendo, bebendo, casando, fazendo festa. Nem olhando para Noé, nem olhando para as circunstâncias, nem ouvindo aquilo que Deus estava falando. Eles não tinham interesse. No tempo de Ló, nós sabemos que em Sodoma e Gomorra o pecado sexual estava muito presente. Mas quando Jesus fala sobre o tempo de Ló, ele não fala que eles estavam envolvidos demais no sexo, apesar que estavam. Mas ele diz assim: todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Todos. Todos construíam, todos comiam, todos bebiam, todos compravam. Ele estava indiferente com Deus. Eles não ouviram a voz do Ló. Eles não ouviram a pregação, porque ele também era um pregador de justiça. Eles não estavam nem aí. Aí disse em Lucas 17, 28, a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, todos bebiam. Qual era o pecado dominante no tempo de Ló e de Noé? Irmãos, tinha muitos pecados. A terra estava cheia de pecados. Mas o pecado que Jesus aqui está mostrando era a indiferença das pessoas. Em 2 Pedro 2,5 disse: a única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou a todos que deviam obedecer a Deus. E eles não obedeceram, eles não ouviram, eles não estavam nem aí. E versículo 17 disse que Deus disse em Gênesis: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir todo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Esta era a mensagem de Noé. Esta era a pregação de Noé. Arrependei-vos, converte-te, porque Deus vai destruir a terra. Deus vai acabar com todos. Mas as pessoas não ouviram. E a Bíblia diz em Lucas 17, 27, todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. Antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam. E aí, versículo 30 disse: assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Assim será. E o Senhor Jesus, ele poderia ter citado muitos outros pecados. Ele poderia ter citado muitas coisas que foram feitas erradas naquele tempo. Mas ele disse: a indiferença das pessoas, este foi o pecado que eles cometeram e porque eles morreram. Irmãos, é triste de fazer isto, mas até hoje eu creio que a vida é assim. Até hoje as pessoas estão assim. A Bíblia diz: na vinda do Filho do Homem será aquilo
que aconteceu no tempo de Noé. Então, a indiferença, ela está continuando. E em Lucas 14, 17, nós lemos uma história que Jesus conta. Ele disse que o banquete está pronto para as festas da noiva do meu filho. O banquete está pronto. Vejam que todos estão prontos. E ele mandou os empregados para chamar os convidados. E nós lemos lá o que eles falaram. Em versículo 18 de Lucas 14. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpa. Outro disse, comprei 5 juntos de bois e eu preciso ver se trabalha bem. Outro disse, acabo-me de casar e por isso não posso ir. Irmãos, está tudo ligado com eu. Eu não posso. Eu não me interesso. Eu não tenho interesse nas coisas do rei. Eu não tenho interesse nas coisas que o rei está fazendo. A festa que ele está arrumando. Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse no reino de Deus. Eu estou indiferente. Hoje nós estamos vendo que as pessoas estão se tornando indiferentes em ligação e relação com a palavra de Deus. O pecado de hoje, irmãos, é o pecado de indiferença. Então, nós ficamos muitas vezes indiferentes com os outros. Nós ficamos indiferentes que aqui no Brasil mais de 75 mil pessoas já morreram. No mundo, eu não sei quantas que são, mas são tantas pessoas. Nós estamos indiferentes com as crianças que estão sendo abortadas. Nós estamos indiferentes com as pessoas que estão passando fome. Nós estamos indiferentes com as pessoas que estão presos por causa da fé deles. Nós estamos indiferentes com as pessoas que estão sofrendo perto de nós. Às vezes eu penso como é possível que autoridades usem dinheiro para salvar, que era para salvar vidas, para colocar na bolsa deles. Como é possível, indiferente com o sofrimento dos outros? Indiferente, irmãos, como as nossas famílias. Nós estamos separando, as pessoas estão separando, não se importando o que vai acontecer com os filhos, não importando o que vai acontecer com o ex-marido ou com a esposa, o que vai acontecer. Eu não quero mais. Para mim, acabou. Eu estou indiferente. Nós estamos indiferentes, às vezes, com a educação dos nossos filhos, com o bem-estar dos nossos filhos. Nós estamos tornando-nos egoístas, pessoas voltadas para si, que não têm mais um olhar para o mundo em nosso redor, para pessoas em nosso redor, e muito menos olhos para Deus, Criador do céu e da terra, para Deus que amou este mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, que morreu por nós em nosso lugar. Irmãos, amigos, é triste essa realidade. É triste que nos fins do tempo as pessoas vão se tornar mais e mais indiferentes. Mas está escrito também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Pois muitos serão egoístas. É uma pessoa indiferente, eu já falei, é uma pessoa muitas vezes egoísta. Avarentos, eu. Orgulhosos, eu sei. Vaidosos.
Temos de andar nas coisas mais caras. Temos de usar as roupas dos boutiques. O carro do novo ano, enquanto tem crianças que não têm sapato para vestir, que não tem calça para vestir, que não tem pão para comer. Nós estamos, irmãos, xingadores. Eu assusto quando eu vejo as pessoas falando através dos jornais como eles se xingam, como um quer acabar com o outro. Somos ingratos. Isto tudo são sinais da indiferença do povo. Eu tenho direito, tenho de dar gratidão a ninguém. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia, para quê? Eu trabalhei para isto. Desobedientes aos seus pais. Quantos jovens hoje estão entrando nas trevas, entrando nas dificuldades, porque não ouviram a palavra sábia do pai ou da mãe. Irmãos, eles não têm respeito, esta última coisa que, segundo Timóteo fala, eles não têm respeito pela religião. É coisa horrível que uma pessoa, ele tem a coragem de fazer de Jesus um homossexual. Que ela tem coragem de dizer que Jesus estava casado e namorando. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado, Ele é Deus acima de todas as coisas. Então, a indiferença, ela faz, irmãos, a grande diferença. E eu quero te chamar nesta manhã, para você se examinar, se você está indiferente, ou se ainda você tem algum sentimento, um sentimento para Deus, um sentimento para as pessoas em seu redor, um sentimento e um amor para as pessoas que estão sofrendo. A Bíblia fala em Apocalipse 2, versículo 4, porque, porém, tenho uma coisa contra vocês. Deus tem coisas contra a igreja. Deus tem coisas contra as pessoas. E qual é? Que nós não amamos Ele mais como nos amávamos no princípio. Aquilo que acontece com os casais, aquilo que acontece nas famílias, que o marido deixou de amar a sua primeira mulher, que a mulher deixou de amar o marido. Os crentes estão deixando de amar Deus em primeiro lugar. Deus amando Ele acima de todas as coisas. Deus diz mais no Apocalipse, Ele disse, eu tenho apenas contra vocês que vocês estão mornos, nem frio, nem quentes. Logo vou vomitá-los da minha boca. Irmãos, coisa horrível está acontecendo. A igreja, muitos cristãos não estão nem quente nem frio. Eles estão mornos, eles não estão mais cheios de fogo para Jesus Cristo, não estão mais compadecidos com o mundo perdido, não estão mais vendo pessoas que precisam a graça de Deus, a salvação de Deus. E por isso Deus disse nesta manhã, Ele disse, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Irmãos em Cristo Jesus, ouve o que Deus está falando através do seu Espírito como a igreja. Essas coisas que estão acontecendo, elas não acontecem por acaso. É o plano de Deus que está sendo desenvolvido.
O plano de Deus está se cumprindo. O fim está se aproximando. E Deus disse, no fim do tempo, as pessoas vão ficar indiferentes. Eles vão ficar, tô nem aqui. Mas eu te peço, hoje de manhã, acorda. Acorda em nome de Jesus. Não seja como aqueles 5 virgens que quando o noivo chegou, elas não estavam prontas. Mas prepare sua vida para encontrar-te com seu Deus. Prepara tua vida para que você possa produzir frutos aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que nos amou de tal maneira que Ele deu a vida dele, Ele está te chamando, Ele disse, se tem ouvidos, ouve o que o Espírito está te falando. Se você, meu irmão, está ouvindo hoje de manhã a voz de Deus, o chamado de Deus, se você, amigo, nunca conheceu Jesus e você nunca se importou com Jesus, arrepende-te hoje. Entrega-te nas mãos do Senhor, do Salvador, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, daquele que vai vir como vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai renovar todas as coisas no céu e na terra. Eu te peço, entrega-te nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tua palavra, Senhor, pode tocar na vida de cada um de nós. Que nós podemos, Senhor, realmente ouvir o teu Espírito. Podemos realmente, Senhor, ouvir o Senhor falando. E não somente ouvir, mas que nós podemos tomar, Senhor, atitudes. Deixar, Senhor, esta indiferença na nossa vida. E que nós podemos, Pai, realmente viver com todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento para Ti. Toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Graças a Deus. Que o nosso Deus te abençoe, te dá paz, te dá coragem, te dá força para que você se torne realmente o homem de Deus. Amém.